Olá pessoal, aqui é o João Vitor, este é o Exatas Enem e no vídeo de hoje resolveremos uma questão de matemática do Enem 2021 que trata de funções. Então vamos para a leitura do enunciado. O administrador de um teatro percebeu que com o ingresso do evento a R$20, um show conseguia atrair 200 pessoas e que a cada R$1 de redução no preço do ingresso, o número de pessoas aumentava em 40. Ele sabe que os donos do teatro só admitem trabalhar com valores inteiros para os ingressos, pela dificuldade de disponibilizar troco, e pretende convencê-los a diminuir o preço do ingresso. Assim, apresentará um gráfico da arrecadação em função do valor do desconto no preço atual do ingresso. O gráfico que mais se assemelha ao que deve ser elaborado pelo administrador é... Então, essa é uma questão que envolve uma função, uma relação entre duas variáveis. E aí você quer saber o gráfico que relaciona a arrecadação em função do desconto. E essas são duas variáveis que estão no meio de 4 variáveis. Você tem a arrecadação, o desconto, o preço do ingresso e a quantidade de pessoas. Então, você tem 4 variáveis, na verdade, no final das contas aí. Quantidade de pessoas, preço do ingresso, o desconto e a arrecadação. Ele está querendo um gráfico de desconto por arrecadação. Além disso, a gente sabe que quando o ingresso foi R$20, a quantidade de pessoas foi 200 pessoas. E o desconto aqui no preço normal, que é o 20, é 0. Para eu descobrir a arrecadação nesse caso, o que é a arrecadação? É o tanto que se ganha de dinheiro, que se arrecada de dinheiro. Que é, se o ingresso é R$20 e 200 pessoas foram, 200 vezes 20 dá 4.000. Então a arrecadação é um produto de quantas pessoas foram pelo preço do ingresso. Então eu posso ter certeza que nessa primeira situação eu tenho essa combinação dessas 4 variáveis. Ele me falou também que a cada R$1 de desconto no preço, a quantidade de pessoas aumenta em 40. Então, se eu der o desconto de R$1, o preço do ingresso vai para R$19, tem que ser inteiro, tem que ser de R$1 em R$1, e a quantidade de pessoas aumenta para 240. E aí eu vou ter uma arrecadação diferente, porque agora a arrecadação vai ser 19 vezes 240, porque são 240 pessoas pagando R$19. E 19 vezes 240 dá R$4.560. Então a arrecadação aumenta, porque você tem um desconto no ingresso, mas mais pessoas estão comprando. E aí você pode continuar fazendo isso daqui, se você quiser, mas você vai perceber o seguinte: vai existir um ponto máximo, uma arrecadação máxima aqui. Por quê? À medida que eu diminuo, que eu aumento o desconto, o preço do ingresso vai diminuir, mas as pessoas vão aumentando. Só que o que acontece? Por mais que se aumente a quantidade de pessoas aqui à medida que o ingresso diminui, se eu tiver um ingresso muito barato, a tendência é que a arrecadação diminua. Se o ingresso for, sei lá, R$2, ou seja, um desconto de 18, o ingresso a R$2, a quantidade de pessoas que vão ser 200 pessoas, mas a cada desconto você não aumenta 40 pessoas, então 40 vezes 18, para ver a quantidade de pessoas que vão somadas às 200 normais. 40, que é o número de pessoas aumentada a cada R$1, vezes 18, dá 720 pessoas, mais 200, 920 pessoas. Só que se for 920 pessoas pagando R$2 no ingresso, a arrecadação vai ser menor do que você tinha antes. 920 vezes 2 é 1.840. Então, a gente percebe o seguinte, que no início, quando eu vou dando descontos, pequenos descontos, a tendência é essa arrecadação aumentar, mas no final, quando o desconto for muito grande, depois de vários descontos, a tendência é que a arrecadação diminua. Então, esse gráfico tem que ter um comportamento assim, de parábola. Existe um ponto máximo de arrecadação máxima que acontece num certo desconto X aqui, mas nos extremos
ele tende a diminuir. Quanto mais barato for o ingresso ou maior for o desconto, menos arrecadação tem. E quanto mais caro for o ingresso, menor for o desconto, menos arrecadação tem também. Então esse gráfico tem que ter um comportamento de parábola, tem que ter um ponto máximo no meio dele. A arrecadação não cresce sempre à medida que o desconto cresce, não. Então essas duas grandezas não são diretamente proporcionais, não são lineares, quando um aumenta, a outra aumenta, não. Se a dependência de desconto e arrecadação não é linear, então a gente já pode descartar as alternativas A, B e C, que tratam de retas, de dependência linear entre esses dois. Nas alternativas D e E, a gente tem uma dependência que é quadrática, na forma de uma parábola. A diferença entre elas é que uma está da forma contínua e a outra está na forma em que você só tem os pontos ali, em que não se tem função aqui, não tem ponto entre o outro. Você só pode ter aqueles descontos e aquelas arrecadações correspondentes e nada no meio. E aí, para você escolher qual dos dois é correto, você tem a questão do enunciado que fala que os preços só podem ser números inteiros. Então, os descontos não podem ser de 50 centavos ou 30, não podem ser coisas de centavos que não sejam um número inteiro de reais de desconto. Então, não dá para se ter um ponto aqui no meio, porque um ponto aqui no meio corresponderia a um desconto de, sei lá, R$3,5, então o preço ficaria um número que não é inteiro e aí atrapalha o troco. Então, o enunciado ele te dá essa informação de que esse gráfico tem que ser esse aqui que está constando na alternativa E. Ela é a correta porque você não pode ter ingressos no valor de números não inteiros. Então essa é outra coisa importante que você lê no enunciado, que você tem que interpretar para escolher entre essas duas opções. Tá certo? Então a alternativa correta é a letra E. E essa é uma das formas de fazer essa questão de funções de matemática do Enem 2021.